Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a realidade. Já parou para pensar se os nossos sentidos, em vez de serem só janelas para o mundo, fossem na verdade projetores? Pois é, vamos juntos descobrir que a percepção é algo muito, mas muito mais profundo do que parece. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai falar sobre a ilusão dos sentidos. Depois, vamos entender por que a percepção é psíquica. Em seguida, como a gente está projetando a nossa realidade. Aí, vamos ver o papel do ego como um filtro e, por fim, como a gente passa de espectador a criador. É uma jornada em tanto, né? Então, bora lá! Pois é, essa pergunta aqui é o coração de toda a nossa conversa. Os seus olhos veem o mundo ou o criam? E a resposta, de acordo com o material que a gente está analisando hoje, é surpreendente. Ela muda tudo, sabe? Coloca a gente num lugar de protagonismo na nossa própria vida. Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico do básico. Os nossos 5 sentidos. A gente confia neles, né? A gente acredita que eles mostram o mundo exatamente como ele é. Mas e se não for bem assim? Normalmente, a gente separa as coisas, né? De um lado tem a percepção normal, ver uma cor ou ouvir um som, do outro a extrasensorial, uma intuição, um insight que vem do nada. Mas a ideia aqui é que, no fundo, é tudo a mesma coisa. O processo é o mesmo. A única diferença é como a nossa consciência traduz essa informação. Essa aqui é a crença padrão, né? Aquela que a gente aprende desde pequeno. O mundo tá lá fora, independente da gente, e os nossos sentidos são como câmeras, microfones, só captando o que já existe. Simples assim. Só que essa pode ser, na melhor das hipóteses, só metade da história. Beleza, agora a gente entra na segunda parte. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente profunda. A ideia é que toda percepção, absolutamente toda, antes de virar uma imagem, um som, qualquer coisa, ela começa num lugar totalmente diferente, num nível não físico. Então, o que é essa tal de percepção psíquica? Pensa assim, é o primeiro momento do conhecimento. É um saber direto, puro, que acontece antes de qualquer coisa chegar nos nossos sentidos. E o ponto mais importante é, isso não é algo especial ou raro para algumas pessoas. Não, é a base, o começo de tudo o que a gente percebe. É o evento original. Então, como é que esse processo funciona na prática? São 3 passos. Primeiro, acontece o evento psíquico puro, essa informação direta que a gente falou. Depois, no segundo passo, os nossos sentidos entram em ação. Eles pegam essa informação abstrata e traduzem, transformam em imagens, sons, cheiros. E só aí, no terceiro passo, é que a gente tem a experiência física. A gente vê a árvore, ouve a música. Essa frase aqui é chave para entender tudo. Quando diz distorção, não é no sentido de algo errado, sabe? Pensa mais como uma tradução. É uma distorção necessária. O evento original, puro, talvez fosse informação demais para a gente processar. Então, os sentidos traduzem para uma linguagem que o nosso corpo entende. A imagem de uma árvore, por exemplo, é a tradução física de um evento psíquico que é muito mais complexo. Certo. Se até agora a gente já achou interessante, se prepara, porque agora a gente vai virar a chave de vez. Se a percepção começa de dentro para fora, o que isso quer dizer sobre o mundo lá fora? É aqui que a gente descobre a metade da equação que estava faltando, a projeção. A ciência convencional, e ela é fantástica nisso, estuda a fundo a parte da recepção. Como a luz entra nos nossos olhos, como o som chega nos nossos ouvidos, todo o mecanismo de como a gente recebe os dados do mundo. Só que, e aqui tá o pulo do gato, ela tá olhando só para a segunda metade do filme. Ela ignora a primeira parte, a mais fundamental, a projeção. A ideia é que nós mesmos projetamos a energia que se transforma nos eventos que depois os nossos sentidos vão receber. Então o ciclo completo é mais ou menos assim, ó. Primeiro, nossas emoções, nossas crenças, nossa energia interna. Tudo isso é projetado para fora. Depois, essas projeções se materializam. Elas viram os eventos físicos do dia a dia. Aí, o nosso sistema nervoso percebe esses eventos. E, por fim, a gente experiencia um mundo que, sem saber, nós mesmos criamos. É um ciclo. Pensa só. Quando alguém está esperando uma briga, qualquer tom de voz um pouco mais sério já soa como uma ameaça, né? A pessoa projeta a tensão e depois a percebe no outro. No fundo, a gente está percebendo a nós mesmos o tempo todo. Ok, eu sei. A pergunta que não quer calar é, tá,
Mas se é assim, por que eu não percebo isso? Por que o mundo parece tão real, tão sólido e separado de mim? A resposta, segundo essa linha de pensamento, está no nosso ego. Ele funciona como um filtro. Imagina que o nosso cérebro tem um potencial gigantesco. Ele é capaz de processar uma quantidade absurda de informação que vem de dentro. Só que aí entra o ego. Ele é tipo segurança da balada. Ele tem uma listinha do que pode e do que não pode entrar na nossa consciência. Se algo não se encaixa na visão de mundo dele, nas crenças do que é possível, ele simplesmente barra na porta. Isso pode até ser uma explicação para aquele papo de que a gente só usa uma pequena parte do cérebro, sabe? Essas áreas que parecem inativas não são inúteis. Elas estariam ali, em stand-by, guardando todo o nosso potencial. Elas estão só esperando a gente expandir nossa consciência para poderem ligar e começar a perceber uma realidade muito, muito maior. Bom, chegamos na última parte. Agora é a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver a imagem que se forma. E é uma imagem que muda completamente o nosso papel no jogo da vida. É isso. A consequência de tudo isso é uma virada de chave gigantesca na nossa identidade. A gente deixa de ser só a plateia assistindo a um filme que já está pronto, um filme aleatório, e a gente percebe que, na verdade, somos os diretores, os roteiristas, os criadores da nossa própria realidade. A caneta está na nossa mão. Então, para a gente fechar e não esquecer, o ponto principal é que toda percepção começa como um evento psíquico, lá dentro. Nossos sentidos não são janelas, são tradutores. A gente projeta a realidade que depois a gente vai perceber. O ego dá uma filtrada nisso tudo, mostrando só o que ele acha que é normal. E o resumo da ópera? Nós somos os autores do nosso mundo. E tudo isso nos leva a essa última pergunta, que é um convite à reflexão. Se a gente aceita essa ideia, nem que seja só por um instante, a pergunta muda. Não é mais o que será que vai acontecer, mas sim o que eu vou escolher projetar agora. O poder e a responsabilidade voltam pra gente. A tela está em branco. O que será que a gente vai pintar nela?